Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Campus Cuiabá, Bela Vista. Curso Tecnologia em Gestão Ambiental, 4º semestre. Disciplina Processos Químicos Industriais. Professor Dr. Marcos de Souza Rabelo. Seminário 1, Grupo 5, Cerâmica e Vidro, discentes Pedro Eliseu Pinto e Valdemiro Marques da Silva Filho. Introdução. Este trabalho é uma breve pesquisa referente aos processos químicos industriais que envolvem a produção dos ramos de cerâmica e vidro. Usamos os tópicos a seguir para uma melhor compreensão e absorção dos conteúdos: matéria-prima, processos de fabricação, aspectos regionais e inovações tecnológicas. Em paralelo à nossa área específica de estudo, tecnologia e gestão ambiental, relacionamos os ramos em seu princípio e fim com os impactos ambientais deles decorrentes. Ordem, conteúdo. A apresentação do nosso seminário terá início com nosso colega Valdemiro dissertando sobre cerâmica e logo após serei eu, Pedro, dissertando sobre vidro. Olá, eu sou Valdemiro Marques da Silva Filho e vou fazer a nossa apresentação sobre o termo cerâmica, a produção da cerâmica. Como introdução a esse trabalho, apresentamos as curiosidades da cerâmica. Que a cerâmica, ela existe há longínquos tempos. A humanidade já faz uso desse tipo de produto para produzir os mais variados tipos de utensílios. Históricos arqueológicos datados de 24.500 anos a 10.000 anos antes de Cristo, já consta esse tipo de utilização em sítios arqueológicos descobertos na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha, entre outros locais. Os gregos, já ótimos ceramistas que eram, há 4.500 anos antes de Cristo, já produziam em seus vilarejos, Atenas e Samos, pratos, taças, ânforas com argilas vermelhas, fazendo peças com fundos negros e azuis, e muitas vezes pintadas também. Matéria-prima. A maior parte da matéria-prima da indústria da cerâmica é de origem natural e encontra-se espalhada na crosta terrestre. São o feldspato, em particular os potássicos, o silício, que são os quartzos, e os argilos minerais, que são os minerais argilosos, que recebem também aditivos como outros componentes naturais ou sintéticos para incrementar seus processos e propriedades finais. A argila é um sedimento formado por pequenas partículas e contendo apenas um mineral argiloso ou formada por uma mistura deles, mas sempre com predomínio de um só. São chamados os silicatos. Os filosilicatos, que são silicatos em lâmina, de baixa dureza e densidade, para produzir tijolos, telhas, entre outros produtos da indústria cerâmica. As cerâmicas são divididas em dois grandes grupos. A cerâmica tradicional, que são os revestimentos diversos, desde azulejos até vasos para cultivo, tijolos, telhas, também são produzidos a partir desse tipo de cerâmica. E as cerâmicas avançadas, que são os materiais de engenharia obtidos a partir de matéria-prima da cerâmica tradicional em um estado de maior pureza. E de acordo com o material e técnica utilizados, são classificados em terracota, que é uma argila cozida em forno, não vidrada, podendo ser pintada também. A cerâmica vidrada, que é a cerâmica mais conhecida como azulejo, entre outros. E o grès, que é uma cerâmica vidrada feita de pasta de quartzo, feldspato, argila e areia, que também podem ser pintadas. Processos de fabricação. Os processos de fabricação da cerâmica, dos produtos cerâmicos, são em parte ou num todo parecidos. Há diversos segmentos cerâmicos: a preparação da matéria, da massa, formação das peças, tratamento térmico, acabamento, e em muitos casos a esmaltação e a decoração.
E todos esses processos são regidos também por normas ABNT. As louças sanitárias, por exemplo, norma 15.057, placas cerâmicas para revestimento, a norma 15.825, materiais refratários, norma 16.661, ou cerâmica vermelha, norma 15.812. E os seus processos são a via seca, que vai da lavra, depois de secagem, moagem a seco, conformação, decoração e queima, sendo a secagem ao natural, exposta ao sol. Tem como vantagem menores custos e menor impacto ambiental. A via úmida, mistura de várias matérias-primas, argila, materiais fundentes, talco, carbonatos, entre outros, moídos e homogeneizados em moinho de bola, em meio aquoso. Depois eles passam pelo processo, como dissemos antes, semelhantes: secagem, granulação da massa em spray dryer, que é um atomizador, conformação, decoração, queima. Esse processo proporciona uma massa mais homogênea e não precisa esperar a secagem da argila pelo sol. Esse slide mostra o ciclo da cerâmica, né? Desde a sua extração, a matéria-prima, seu transporte, a produção nas indústrias, né? Toda aquela preparação, depois a sua distribuição, os diversos usos e o fim da vida útil, com a reciclagem, né? Então, existe toda uma possibilidade de reaproveitamento desse material depois de utilizado. Nos aspectos regionais, no Brasil trabalha-se com cerâmica branca e vermelha, sendo esta, a vermelha, de maior destaque, e os processos de fabricação distribuem-se pelas regiões sul e sudeste. A via seca são divididos em dois tipos de produção, né? A via seca, que é esse tipo de processamento da cerâmica, concentra-se no chamado Polo de Santa Gertrudes, localizado no estado de São Paulo, e que concentra também as cidades de Rio Claro, Cordeirópolis, Iracemápolis, Ipeúma, Limeira e Piracicaba. O Polo de Santa Gertrudes representa 70% da produção brasileira de cerâmica. Outro polo importante é o do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Médio Vale do Paraíba do Sul. Tem a produção que chamamos de via úmida. Esse tipo de processamento da cerâmica no Brasil está concentrado na região sul. O polo cerâmico de Criciúma e no Paraná são seus utilizadores. Entretanto, este processo também já está sendo incorporado pelo polo de Santa Gertrudes, em São Paulo. Esse processo também é utilizado na Espanha, pela maioria das fábricas que atribuem cor vermelha à sua massa. Tecnologia é um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços. Ela não está necessariamente ligada a equipamentos eletrônicos, por exemplo. E no meio produtivo ela não poderia estar presente. E isso inclui o meio cerâmico. Equipamentos que agilizam a produção, o que produzem mais e melhor e em maior escala. Tem feito muito bem a este segmento industrial de grande importância econômica, que contribui com cerca de 1% do PIB nacional, com projeção de 2,2% para 2020. Isso antes da pandemia. E o social gera também empregos, mas proporciona conforto, beleza e bem-estar na construção civil e em acabamentos com produtos de qualidade e com boa durabilidade. A cerâmica de alta tecnologia é obtida por tratamentos térmicos avançados e em altas temperaturas. Atende empresas especializadas do setor cerâmico que desenvolvem produtos com matéria-prima sintética de alta pureza. Produtos criados pela indústria eletrônica, nuclear e aeroespacial são alguns dos seus exemplos. Fazem uso dele, entre outros, a indústria automobilística, o setor energético, de meio ambiente, setor de saúde como ortopedia e odontologia. A indústria da construção civil faz também larga utilização dos produtos cerâmicos, especialmente os vermelhos. Tijolos, blocos, tubo-vazados, lajes, telhas, são produtos primários utilizados em obras de pequeno porte, pequeno, médio e grande, para vedação, execução de paredes, permitir a circulação de ar e cobertura em todas as regiões do país. Na parte de acabamento, os porcelanatos são placas de revestimento de grande formato e impacto decorativo, podendo criar efeitos tridimensionais, produzem rochas naturais, madeiras e outros.
e tem grande resistência à abrasão e absorção. Valorizam ambientes, sendo um exemplo de evolução das antigas placas de cerâmica, e são regidas a sua produção pela NBR 15463. Finalmente, vamos tratar dos impactos ambientais. Toda atividade produtiva em si causa impacto ambiental no seu processo. A retirada de matéria-prima do ambiente para a produção dos produtos cerâmicos, como mostra a figura 21, não deixa de ser diferente. Ela causa alterações no visual da área, provoca erosão, desmatamento, e isso, por si só, já é um impacto ambiental. Posteriormente, a forma escolhida para o cozimento, como a figura 22, a queima, os produtos gerados, seus resíduos, né? E depois o seu descarte, como a figura 23, são formas de impacto ambiental. Esses três impactos causam uma série de dificuldades. A extração da argila causa alterações profundas ao gerar erosão e alteração significativa da paisagem, com danos de fauna e flora também. O tipo de fonte energética escolhida para a queima, para o cozimento da cerâmica, utilizando lenha, que é um processo que sempre traz dificuldades por causa dos desmatamentos, por causa do material particulado que é jogado no ar. Hoje, já existem indústrias que utilizam gás e fornos com maior eficiência energética e que mitigam sensivelmente tanto o desmatamento quanto a poluição do ar. Entretanto, muitas olarias, como são chamadas as indústrias de cerâmica pequenas, ainda utilizam o produto da queima, como produto para queima, a lenha. Até porque são empresas de pequeno porte, cujos recursos financeiros e gerenciamento ambiental são quase escassos, são inexistentes praticamente. E, em terceiro lugar, a emissão de resíduos resultantes da produção, a liberação de CO2 e outros gases de efeito estufa e de material particulado para a atmosfera é fonte resultante da queima da lenha. Nós temos também resíduos não só da produção, mas também da substituição de produtos antigos por novos, realizados nas reformas imobiliárias em particular. Isso era o que tínhamos para falar sobre cerâmica, apresentando, neste final, a questão dos impactos ambientais. Olá, eu sou o Pedro e daremos juntos continuidade à apresentação do nosso seminário, agora se tratando dos vidros, né? Os vidros é essencial, está presente no nosso cotidiano nas suas mais variadas formas, através de utensílios, como instrumentos, acessórios, como insumos para a construção civil, indústria automobilística, enfim. Curiosidades sobre o vidro. Uma breve contextualização histórica. Conta-se que o vidro foi descoberto por acaso, quando navegadores perceberam que, ao fazerem fogueiras na praia, a areia e o calcário das conchas se fundiam ou se combinavam através da ação da alta temperatura. Há registro de sua utilização desde 7.000 anos antes de Cristo, por sírios, fenícios e babilônios. Matéria-prima do vidro. O percentual de matérias-primas na composição do vidro. O vidro é composto em si por areia fina, com a porcentagem de 72%, que dá origem à sílica, o dióxido de silício. A alumina compõe 2%, o calcário 11%, que dá origem ao carbonato de cálcio. Os corantes e descorantes representam 1%, são substâncias que dão auxílio na coloração. A barrilha representa 14%, é a substância que fornece o sódio, o carbonato de sódio e a água, o que é essencial para as etapas de lapidação, perfuração, lavagem e resfriamento. Processos de fabricação do vidro. Etapas do processo de fabricação.
As etapas são divididas em fusão, moldagem, resfriamento e aplicação, onde a fusão é o aquecimento das matérias-primas a uma temperatura de 1.600 a 1.800 graus Celsius para misturá-las e possibilitar a moldagem. A moldagem em si, por sua vez, consiste na manipulação ainda superaquecido do material para dar a ele a forma final do produto, através de sopro, injeção de ar, passando por um recozimento, tratamento térmico e também pode ser através de indústrias artesanais com auxílio manual, como apresentam as figuras. O resfriamento é a etapa determinante para as propriedades mecânicas do vidro. Sua importância pode ser verificada na produção de vidros chamados temperados, fazendo com que esse tipo de vidro se torne mais resistentes que outros vidros comuns. E por último é a etapa de aplicação, onde o produto final consegue a sua destinação, ou seja, onde esse material poderá ser utilizado. Fluxograma, resumo do processo de produção de vidros. Nesse fluxograma, nós apresentamos o resumo do processo, contendo aqui as matérias-primas, já anteriormente ditas, o processo de fusão, moldagem, resfriamento, aplicação. Por fim, o vidro se torna cacos de vidro e passam por todo um processo de ciclagem. Na figura do meio, se trata desse processo de ciclagem que iremos ver logo adiante. Como aspectos regionais, apresentamos o mapa da região centro-oeste do Brasil e suas capitais. Pelas cores das sinalizações, nós apresentamos referências em indústrias de vidro nas capitais da região centro-oeste. Podemos ver aqui Mato Grosso, como uma referência na indústria, a empresa Tempermate, Indústria e Comércio de Vidros. Em Mato Grosso do Sul, a Unimassas e Douraglass são as referências do estado. No Distrito Federal, a Massa Temper, Comércio e Indústria de Vidros. E em Goiás, Centro-Oeste Vidros, é uma empresa de vidros temperados em Goiânia. Nesse segundo mapa, como referência nacional, nós apresentamos a região sudeste do Brasil e o estado em destaque, o estado de São Paulo, que foi o berço da maior fabricante de vidro impresso no Brasil, a UBV. A UBV, União Brasileira de Vidros Impressos no Brasil, encerrou suas atividades no dia 3 de abril de 2018. Fundada em 1957, a UBV foi a maior fabricante da América Latina. Sua fábrica, com capacidade para produzir 240 toneladas de material por dia, estava localizada, melhor dizendo, na zona sul de São Paulo. Como inovações tecnológicas, a indústria de vidro conta com novos parques tecnológicos modernos, com maquinários de ponta que auxiliam na produção da grande escala de vidro. Esse maquinário inovador moderniza a produção de vidro. A biseladora de vidro 9 rebolos Pique Siemens China Glass mostra como podemos perceber a supervalorização da indústria do vidro, Essa máquina serve para o processo de laminação do vidro e custa aqui no site do Mercado Livre
aproximadamente ou mais R$220 mil, né? Essa é a supervalorização da indústria de vidro que podemos perceber. Impactos ambientais. O vidro e os impactos ambientais que ele pode vir a causar no meio ambiente. Para termos uma noção de quais são esses impactos, nós precisamos primeiramente ter uma ideia do tempo de decomposição do vidro no meio ambiente. De acordo com a fonte Campanha Ziraldo, o vidro teria o tempo de decomposição de 1 milhão de anos e a Conlurb website seria um tempo indeterminado. Impactos ambientais. Extração da matéria-prima para a produção do vidro. O vidro é um resíduo sólido considerado com alto potencial poluidor. Sua interferência no meio ambiente se dá desde o princípio da sua fabricação, ou seja, utilizando como matérias-primas elementos presentes e formadores do solo, sedimentos de rochas. Após a sua produção, esses elementos não são devolvidos de imediato à natureza, como já visto no tempo da decomposição anteriormente. Isso faz com que a produção de vidro, em larga escala, na produção de embalagens, de objetos, utensílios, construção civil, indústria automobilística, se torne um preocupante vilão ao meio ambiente. Ciclo infinito do vidro. O vidro é um material 100% reciclável. Apesar da ciclagem do vidro ser 100% lucrativo, a produção do vidro através das matérias-primas, acredita-se que é levado em consideração a quantidade e facilidade de acesso ainda dessa matéria-prima existente. Nesse contexto, é fácil a percepção do porquê de tantos cacos de vidros nos rios, mares e oceanos, prejudicando a vida de uma forma em geral e diretamente a vida dos animais que compõem a fauna aquática mundial. Outros impactos ambientais causados pelo vidro é em relação ao descarte irregular dos rejeitos da sua produção. Na primeira imagem aqui apresentamos o descarte em cursos e corpos de água, descarte em lixões e também o descarte em braços de mar. Um outro impacto ambiental, ainda em estudo, é em relação ao vidro espelhado em fachadas e o seu poder de reflexão de luz e calor, né? É a interferência através da sua capacidade de refletir a luz solar para a atmosfera, o que supostamente vem a contribuir com o efeito estufa e o agravamento de suas consequências, ou seja, do aquecimento global em si. E para finalizar nosso assunto sobre os impactos ambientais causados pelo vidro, nós apresentamos essa ilustração, né, contendo vantagens na ciclagem do vidro. Nós podemos aqui comparar as imagens ilustradas de uma garrafa, que um vidro reciclado em relação ao vidro novo, o vidro a partir de matéria-prima, ele polui menos 90%. Em relação ao uso da água, ele diminui em 50% o uso da água. Em relação à energia, uma diminuição de 30%. E comparativo, como se fosse fazer um vidro novo a partir de matéria-prima, ele utilizaria 1.400 quilos. Isso causaria um grande impacto ambiental no meio ambiente, sendo que ele poderia usar cacos de vidro velho, 3.500 quilos, para a produção de 1.000 quilos de vidro novo. Agradecimentos. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom de nossas vidas e saúde e por nos privilegiar com a oportunidade da ampliação dos nossos conhecimentos através dessa que para nós é uma nova experiência,
a atual realidade decorrente da pandemia do coronavírus. Aos nossos colegas de turma, pela atenção e compreensão em caso de alguma falha quanto à nossa pesquisa ou apresentação. Queremos também deixar o nosso agradecimento ao professor Dr. Marcos Souza Rabelo pela dedicação, planejamento, orientação e revisão final da nossa apresentação nesse seminário sobre cerâmica e vidros. Obrigado a todos. Essas são as nossas referências sobre cerâmica, as referências sobre vidro e, fechando, agradecemos mais uma vez a todos pela atenção.